O Pacheco não tem poder de nada num processo de impeachment do STF. Aí eu me pergunto, 81 senadores não sabem ler, nenhum senador sabe disso, eles replicam um argumento falso, uma fake news, que é, o Pacheco é que tem que aceitar a denúncia de impeachment. Não tem! Essa confusão maldosa que fazem é para confundir com o processo de impeachment de presidente da República. Os cidadãos do Brasil têm N pedidos de impeachment aí, e não é uma mentira. Nós temos tudo gravado do que Barroso falou, do que Fux falou, do que Alexandre falou, do que o Gilmar Mendes falou. Gilmar disse que sem Supremo não teria Lula. Nós temos tudo gravado, esses caras sofrem de amnésia. Eles foram sabatinados aqui. Pegue a sabatina deles, leiam, veja, ouça. Eles falando, tudo que praticam é de uma forma criminosa contra aquilo que eles falaram aqui para senadores, para mentir e serem aprovados nesse plenário. Chegou a hora! Chegou a hora! E o povo do Brasil não suporta mais de Alexandre de Moraes, que todo mundo treme desse cara. Pelo amor de Deus, né? O sujeito é um ditador e está nu. O rei está nu, desnudo, na chuva, sozinho. Foi denunciado pelos seus 2 estafetas. O sistema democrático de direito no Brasil está tão falido que nem mesmo aqueles que fazem as leis sabem interpretá-las. E aí o povo brasileiro tem sido enganado durante décadas e décadas simplesmente por não saber ler e interpretar a própria Constituição do seu país. Mas se neste país existe uma pessoa que tem a caneta e está mandando e desmandando, é porque ele conhece as leis desse país. E aí, agora chegou o momento de nós, que queremos uma mudança verdadeira, atentarmos para aquilo que diz a nossa Constituição. Você vai ver aqui agora nesse vídeo um jurista, alguém que realmente conhece a Constituição e vai falar o real motivo por que ainda não foi votado, não foi colocado em pauta o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes e também dos outros ministros. E agora, pessoal, a verdade apareceu, porque até agora todos estavam dizendo que a culpa era de Pacheco, mas você vai entender agora o real motivo por que Bolsonaro não aplicou o tal golpe no ano passado e por que Alexandre de Moraes tem controlado esse país com mão de ferro. A verdade apareceu e ela é bombástica. Você vai ficar de queixo caído. Não adianta fugir, porque agora nós vamos mostrar tudo. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e vamos ver agora o que o Pavinato vai mostrar aqui agora, que nem eu mesmo sabia, mas agora nós vamos aprender e nós não seremos mais enganados. Confira. Eles replicam um argumento falso, uma fake news, que é, o Pacheco é que tem que aceitar a denúncia de impeachment. Não tem! Essa confusão maldosa que fazem é para confundir com o processo de impeachment de presidente da República. Lá na Câmara dos Deputados, o artigo 218 do Regimento Interno da Câmara diz que o presidente avalia se tem cabimento ou não fazer a leitura. No Senado isso não acontece. O Pacheco não tem poder de nada num processo de impeachment do STF. Aí eu me pergunto, 81 senadores não sabem ler o próprio regimento interno do Senado, é isso que é o mais interessante. Ele repete os dispositivos da Lei 1079, ou seja, protocolou a denúncia, ela tem que ser lida na próxima sessão, a instauração da comissão para análise tem que ser automática e essa comissão tem que entregar um parecer em 10 dias para ser votada nominalmente, abertamente pelos 81 membros. Nenhum senador sabe disso. O senador Girão, né, está fazendo aquele movimento de colher assinaturas para protocolar no dia 9, que eu acho tarde, né? Mas tudo bem. E queria um número maior de assinaturas justamente para tentar sensibilizar o Pacheco, como se o Pacheco fosse o responsável por ler o processo de impeachment. Sabe o que eu não aceito, Geisiane? É uma coisa que eu falo aqui todas as vezes. Todas as vezes. Nós temos 81 senadores de esquerda. 81. Por quê? De esquerda não. Não vou dizer de esquerda. Vamos acabar com isso. Nós temos 81 senadores que não sabem ler. Porque isso não é ser de direita ou esquerda, é não saber ler.
E a maioria dos jornalistas não sabem isso. Não sabem. Já vi isso com colegas daqui, do Jornal Globo, do Estadão, da Folha. Não sabem. O resumo aqui para vocês. Em 1950 teve a lei que estabelece os crimes de responsabilidade e o rito processual do impeachment, a Lei 1079. Em 88 entrou a Constituição. Ela reafirmou a competência do Senado para processar e julgar os crimes de responsabilidade de ministro do Supremo. Aí é que é o mais interessante, porque eu fui fazer uma pesquisa mais robusta do que eu já tinha. Em 2016 teve o julgamento no STF, a ação de descumprimento de preceito fundamental 378. Nessa ação, o STF ele diz o seguinte, ele reconhece que a lei de 1950 foi parcialmente recepcionada pela Constituição. Os artigos que não foram recepcionados não têm nada a ver com o trâmite do impeachment de ministro supremo no Senado. Então tudo que está naquela lei vale. E aí ele também dispõe o seguinte, na ausência de regra específica acerca das etapas do processo, do rito do impeachment, vale o que está na lei de 50, na lei 1079 de 1950. A instauração do processo pelo Senado se dá por deliberação da maioria, a partir de parecer elaborado por comissão especial. Enquanto a instauração na Câmara dá pelo presidente, que faz o juízo de admissibilidade, no Senado tem que ser votado pelos 81. É por isso que protocolou, tem que ler na próxima sessão, instaurar uma comissão para fazer um parecer e votar em 10 dias. É a maioria que faz o juízo de admissibilidade. A instauração da comissão especial é feita automaticamente? Automaticamente. Perfeito. Automaticamente. Não pode. E diz aí dessa decisão do STF de 2016. Não pode a mesa do Senado rejeitar sumariamente a denúncia. Não pode. Não pode, em hipótese alguma. 4. Todas as votações são abertas. Nominais. Não tem como ter votação secreta. No silêncio da Constituição, da Lei 1079 e do regimento interno, não é admissível que o presidente altere o rito por analogia. Então o presidente do Senado não pode alterar o rito por analogia com o regimento interno da Câmara. E por fim, o preceito constitucional não fala em analisar a instauração ou recebimento de uma denúncia, mas sim em processar. Ou seja, o Senado ele processa e julga. Então não tem essa do presidente da casa fazer o juízo de admissibilidade. O regimento interno do Senado não dá à presidência do Senado o poder de realizar privativamente, sem prazo, como na Câmara, o juízo de admissibilidade do pedido. O Senado não pode aplicar um procedimento do regimento interno da Câmara, em analogia. Desculpa me alongar, mas hoje eu fiz o ponto a ponto aqui para não trazer nada de errado. Foi maravilhoso. Existe uma previsão no caso de obstrução por parte do presidente do Senado para que ele perca o cargo de presidente, perca a presidência? Não. Então, no caso, por exemplo, se porventura ele obstruir, como é que se faz para impedir o próprio presidente do Senado? Existe um preenchimento dessa lacuna? Pois não tem. Olha, no limite, a ironia seria recorrer ao Supremo. Não, né? o correto, assim, o único instrumento que tem é o seguinte, quando tem algo que deve acontecer e não acontece, quem protocolou pode recorrer para o plenário. Então você entra com recurso e o plenário vota o recurso. Mas quem faz a votação no plenário é o presidente, está comandando a pauta ali, a sessão, não é isso? Se o presidente não quiser comandar a sessão do plenário, assume o vice-presidente, assume quem da mesa? Crime de prevaricação nesse caso, né? Tá aí, você viu a fala do Pavinato, esse jurista que também é um jornalista apresentador, que está falando tudo o que o povo brasileiro não sabe até agora, mas agora a verdade foi mostrada, pessoal. Muitos apenas colocam a culpa ali em Rodrigo Pacheco, mas ele sim é cúmplice, porém não é sozinho, porque o Senado Federal ele apenas julga as matérias com respeito aos ministros do STF, mas essas matérias, esses pleitos, esses pedidos de impeachment têm que vir da Câmara dos Deputados. Então é por isso que existe uma petição, um abaixo-assinado, que já foi assinado por mais de 140 deputados e não senadores. Os senadores não podem assinar nada, eles apenas julgam
os ministros do STF. E aí agora você vai ver um senador que tem esse esclarecimento, que vai falar aqui agora, o senador Magno Malta. E olha o que ele vai falar sobre Rodrigo Pacheco. Isso sim, ele tem razão e neste ponto ele está coberto de razão e vai mostrar aqui para nós a verdade que tem acontecido ali em Brasília e o povo brasileiro está de olhos fechados aí, mas agora as vendas vão cair e você vai saber a verdade. Confira agora o senador Magno Malta com a palavra. Do presidente do Senado, Pacheco, sobre o impeachment de Alexandre de Moraes. Ele disse que tem que analisar com muito cuidado, com aquela coisa dele de constitucionalista, e ele realmente conhece a lei e por conhecer deveria estar se comportando de outra forma. Mas eu li uma frase muito ruim, Pacheco, que isso é coisa de lacrador. Lacrador, quando você nem pensava em entrar na política, ou se pensava, mas não estava. Eu era deputado federal, presidente de uma grande CPI, cheguei no Senado em 2003, Pacheco, e já falava sobre o ativismo judicial. Eu não estou atrás de like, nem sou lacrador, não. Mas você é omisso. Você é omisso. E se o povo se levanta, nós vamos para a rua, dia 7, fora Moraes, pelo impeachment de Moraes. E o povo do Brasil está sofrendo por culpa sua, que se assenta com eles. Mas você não fala em nome do Senado, não. E não fala em meu nome, nem em nome do povo brasileiro. O Tagliaferro passou de perseguido, de perseguidor a perseguido agora. Agora você está pedindo arrego? Ah, conta tudo que você sabe, velho. Bota tudo para fora que nós estamos precisando. Tudo que é feito no escuro um dia virá à luz. E agora, a perseguição nas redes sociais. É exatamente por isso que tentaram nos calar durante todo esse tempo com a sua ajuda, Tagliaferro. Mas você pode muito bem se tornar uma ferramenta para ajudar o Brasil agora. E ajudar que o presidente Pacheco tenha compreensão. Eu não sou lacrador não, viu, presidente? Se você falou isso, você não está falando em nome de todos os senadores, não. Aquela reuniãozinha sua com todo mundo lá, com o sistema é covarde. E o que o sistema está fazendo com o Pablo Marçal é covardia, que nós não concordamos, nem batemos palma para isso. O sistema se acha, mas é covarde. A suspensão de perfis mostra o tamanho da covardia. Quando o Tagliaferro, falando à revista Oeste, ele disse que nunca soube quem era Paulo Figueiredo, que ele nunca soube quem era o Alan dos Santos, que ele não sabia nem quem era todos os outros, e aí envolve Constantino, aí envolve Oswaldo Eustáquio, envolve todo mundo, mas que ele cumpria a ordem do chefe, desgraçou a vida dessas famílias por ordem de Alexandre de Moraes. A força do sistema, mas um dia se revela. Por isso tanto medo de rede social, por isso tanta vontade de cessear a liberdade, uma sede, uma tara por calar as pessoas. Aí está o caso de Pablo Marçal. Suspendeu os perfis do cara? O porquê disso? O porquê disso? Suspendeu o perfil do cara no processo político. Então o sistema se acha, mas é covarde. Vocês são covardes. E vocês ainda têm a vênia dos poderes, como o Senado. O povo está comentando sobre os perfis do Pablo Marçal. Por que que vão? Por que que vão suspender os perfis do cara? Porque o cara está dentro de um processo eleitoral e que está enfrentando o sistema? Eu sou contra, seja quem for. Se tivesse que suspender os perfis de todos aqueles que são adversários, do próprio Boulos, de Tabata, de qualquer um, do Datena, eu me levantaria. Porque eu tenho feito isso minha vida inteira. Tá aí, pessoal. Realmente, o que nós vivemos no Brasil é uma ignorância com respeito à Constituição. Se até pouco tempo atrás o povo brasileiro não queria saber nem de política, o povo brasileiro ia somente lá, apertava qualquer número que achava na rua, um papelzinho, um santinho, e ficava por isso mesmo. Mas depois que Jair Bolsonaro veio e assumiu a presidência do Brasil, o povo brasileiro voltou a gostar de política, voltou a se interessar, mas ainda há muita ignorância. Preste bastante atenção nisso. Na verdade, o jogo é um jogo de cartas marcadas. E esse aqui, ó, ministro Alexandre de Moraes, ele não tem nada de bobo.
é um cara estudado, é um cara que realmente sabe das leis e é por isso que ele tem a caneta nas mãos e manda prender, desmanda, faz lei, até fazer leis ali, né? Porque se não existe, eles presumem, né, o direito ali e metem a caneta. Mas por que ele faz tudo isso, pessoal? É esse ponto que nós queremos deixar aqui, porque ele conhece a Constituição e ele sabe amarrar um ponto com o outro. E é isso que o povo brasileiro precisa acordar e começar a cobrar ali de quem é de direito, dos deputados federais. Eles que precisam montar essa petição, esse documento, esse inquérito e colocar para o Senado. E o Senado não tem como rejeitar. Até agora não foi feito isso de forma categórica. Foram feitos apenas pedidos avulsos. Mas, ao que tudo indica, se tudo for isso mesmo que nós estamos ouvindo, no dia 7 de setembro teremos ali na Avenida Paulista Bolsonaro, Nicolas, Magno Malta, Silas Malafaia. E aí no dia 9 vai ser apresentado um documento formal com milhões de assinaturas digitais ali, que foi feita por milhões de brasileiros e também mais de 140 deputados federais. E todo esse documento vai ser sim apresentado ao Senado para leitura de Rodrigo Pacheco. Ele tem como falar que não vai aceitar? Não tem como, porque está na Constituição. Agora eu quero ver qual vai ser o deputado ou o senador que vai saber dessas leis que o Pavinato acabou de colocar aqui, desses registros históricos que estão na nossa Constituição e vai fazer valer ali. Por quê? O Rodrigo Pacheco, se ele der para trás e não quiser nem receber esse pedido ou até mesmo nem ler e colocar ali a votação do Senado, ele vai estar cometendo crime de prevaricação. E aí também já é cúmplice. E aí pode ser até julgado por isso. Mas eu quero ver quem vai ter peito de levar essa situação até o fim. Porque se ele não quiser, se ele se rejeitar a levar esse pedido para frente, aí cabe fazer uma denúncia ali ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral. E aí a Procuradoria-Geral entra de novo com um pedido para poder colocar na parede ali. Então toda essa história, ela vai tomando agora um outro rumo. E olha só, tem uma questão interessante também que está acontecendo em São Paulo. Preste atenção. Antes disso, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui agora para você ver outras matérias muito interessantes como essa aqui. Uma questão que está acontecendo ali em São Paulo, onde o candidato Pablo Marçal, ele está ali lutando pela sua candidatura e teve suas redes sociais bloqueadas, está sendo censurado. Mas, pessoal, algo que estão com a pulga atrás da orelha é porque ele mete o pau na mídia, na Globo, nos outros meios de comunicação, mete o pau em Lula, em Boulos, já falou até do Bolsonaro ali por não estar apoiando ele, mas tem uma pessoa que ele não falou até agora, e é exatamente Alexandre de Moraes. E aí muitos estão com a pulga atrás da orelha. Por que ele não fala nada do STF? Por que ele não fala nada dos ministros do Supremo? Será que ele está culhado? Será que ele está esperando para depois, se for eleito prefeito ali em São Paulo, ele então vai revelar sua outra face, né? E vai declarar então ali seu apoio aos ministros ali do Supremo? Mas aí, pessoal, é o que nós estávamos falando aqui agora. É o que nós estávamos falando aqui agora e mostrando. Pablo Marçal é um jurista também, ele é advogado, formado em direito, conhece as leis e ele sabe que não pode falar mal das autoridades, principalmente no caso dele, que está num pleito ali, num processo. E ele corre o risco de perder a sua candidatura. Então, enquanto muitos jornalistas aí tapados ficam falando, Pablo Marçal não quer falar de Alexandre de Moraes porque está culhado com ele, é parceiro dele. Não tem nada a ver com isso. Simplesmente ele conhece as leis e viu o histórico desse país nesse infinito processo inquérito das fake news aí que não acaba nunca, e ele sabe disso e por isso ele não atenta contra o Supremo. Então, pessoal, vamos ficar mais atentos e vamos cobrar de quem realmente pode fazer a diferença, ao invés de sair replicando o que a gente vê nas redes sociais e cobrando de quem não tem condição de fazer. Mas aqueles que têm condição nós vamos cobrar e a partir de agora. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, dá um like e tamo junto.